Nessa altura do campeonato, você deve estar se perguntando, o Bolsonaro vai ser preso, ele vai poder ficar rodando por aí, vai ficar chamando golpe, arregimentando aquela cambada de vadios que o seguem. Qual vai ser o futuro do Bolsonaro? O jurista Miguel Reale Júnior, que é um dos mais famosos do Brasil, claro que você certamente nunca ouviu falar dele, porque ele é famoso no meio jurídico. O jurista Miguel Reale, ele disse que ele acha que nesse momento o Bolsonaro tinha que estar usando tornozeleira eletrônica. Particularmente eu concordo com ele, e vou explicar por quê. Muita gente quer que o Bolsonaro seja preso preventivamente. Eu sou um deles. Eu quero que o Bolsonaro seja preso preventivamente. E por que eu acho isso? Porque o Bolsonaro, ele está inserido naqueles requisitos da prisão cautelar, que é uma prisão antes de você ter sido condenado. Ao contrário do que muita gente diz na própria imprensa, isso circula demais. A prisão cautelar, que é aquela prisão antes da condenação, ela não tem a ver com o tanto de provas que você tem sobre a pessoa. Você precisa ter a condenação. A prisão cautelar, que se divide entre prisão provisória e a prisão preventiva, essa prisão cautelar ela tem alguns requisitos para ser instalada. Por exemplo, o cara vai fugir do país, o que vai fazer com que seja quase impossível aplicar a condenação se ele for condenado. Ele não vai estar mais aqui no país, fica difícil aplicar a condenação. O cara vai adulterar provas, por exemplo. Se ele estiver solto, ele pode fazer adulteração de provas, o que vai complicar a instrução do processo. O cara vai coagir testemunhas, por exemplo. Não dá para deixar solto o cara coagindo testemunhas. E em alguns casos, pode ser que o réu solto ele cause uma comoção popular tão grande que fique muito difícil de se administrar. Isso pode significar, inclusive, o cometimento de outros crimes por outras pessoas. Mais ou menos traduzindo, seria dizer o seguinte: um cara como o Bolsonaro solto vai ficar instigando o gado a fazer o que aquele maluco fez no STF, se explodir. Muito provavelmente o Bolsonaro ele não coagiria testemunhas porque provavelmente não tem mais testemunhas que ele possa coagir. Muito possivelmente ele também não vai destruir provas porque as provas, as que são necessárias no processo, muito possivelmente já estão lá. Onde que ele se enquadra? Ele se enquadra, no meu ver, nas duas situações outras. Ou seja, ele tem o risco concreto de fugir do país e ele, com certeza, estando solto, vai continuar agitando a gadarada até que a coisa se torne insuportável. Significa o quê? Que se o Bolsonaro estiver guardado, haverá a segurança da aplicação da lei penal. Outros juristas, como por exemplo Miguel Reale Júnior, acham que não dá para fazer a prisão preventiva nesse momento, porque não existe um negócio que se chama contemporaneidade. Os crimes já ocorreram há mais de 2 anos. Esse é um dos motivos de você não fazer a prisão cautelar. Quer dizer, já ocorreu há 2 anos, não é uma situação de flagrante, não é algo que justifique a urgência da prisão. Só que ao contrário do que acha o Miguel Reale, esse não é o único argumento para não aplicar a prisão cautelar. Como eu falei, eu acho que o Bolsonaro se enquadra nas duas questões, da fuga potencial do país, ou seja, vai impedir que a condenação seja aplicada. Se ele for condenado, ninguém vai poder prender, porque ele não vai estar mais no país. E a outra coisa, naturalmente, ele vai ficar instigando a gadaiada. Mas o Miguel Reale tem um ponto em favor dele. Talvez, neste momento, prender o Bolsonaro cause um rebuliço social que talvez não seja necessário e talvez não seja desejado. O Miguel Reale acha que se você colocar o Bolsonaro numa prisão domiciliar ou um uso de tornozeleira eletrônica seria mais adequado. A prisão domiciliar, eu acho que no fundo, não vai fazer muita diferença. Hoje em dia, a prisão domiciliar, especialmente para pessoas como o Bolsonaro, não tem um efeito prático. Por quê? Porque o cara tá ali com internet, o cara pode receber pessoas na casa dele, etc. Fica difícil administrar se ele vai estar delituando ou não. Fica difícil administrar se ele vai estar cometendo delitos, mesmo estando em casa. A tornozeleira eletrônica, por outro lado, talvez seja um meio mais efetivo de controlar,
onde que o cara tá e se ele vai fugir do país. Você vai conseguir saber, vai conseguir monitorar em tempo real onde é que esse cara tá. Mas onde que tá o ponto, apesar de eu achar que ele tinha que estar preso numa cela de maneira cautelar, por que que eu acho que talvez a tornozeleira eletrônica fosse até bacana? Porque o Bolsonaro vai se sentir humilhado estando com uma tornozeleira. E isso é muito importante, porque vai mostrar para ele o seguinte: meu amigo, você está aqui nesta coleira. E quem manda sou eu. Eu, no caso, o Xandão. No caso, a justiça. E se tem uma coisa que gente como Jair Bolsonaro não suporta, é saber que ele não pode fazer nada a respeito. Ele não pode mandar matar, por exemplo. Ele não pode jogar milícia contra o cara, por exemplo. Ele já tentou, né? Mas não conseguiu. Agora os caras já estão espertos, né? O Xandão já está esperto. O Lula já está esperto. O Alckmin já está esperto. Agora não adianta mais, Bozo. E Bozo é o palhaço mais feliz, mas não por muito tempo. Bozo! Então, colocar a tornozeleira pode ser a cereja no bolo da humilhação que o Bolsonaro merece passar. Então, se pudesse votar hoje, eu votaria por uma tornozeleira eletrônica naquela canela horripilante daquele ser maligno que se chama Jair. Bom, se você chegou até aqui, peço a gentileza de você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar esse vídeo, inclusive comentando com as outras pessoas que também comentam, porque isso ajuda a engajar os vídeos, faz com que os nossos vídeos cheguem mais longe. E se você puder também, considere a hipótese de você virar membro do canal aqui pelo YouTube, R$ 4,99 por mês. Não é o preço de um copo de suco de uva quente, lá naquele restaurante onde você almoça. E você vai estar me ajudando a produzir mais e melhores vídeos todo dia.